Iniciamos mais um episódio do Análise Lógica. Sim, a análise lógica da realidade objetiva, baseada em princípios racionais. Vamos explorar fatos relevantes e ideias radicais, com base nos princípios axiomáticos da identidade, da causalidade e da consciência. Como um absoluto, auto-interesse como guia moral e como ideais a privacidade, a liberdade e a justiça. Este podcast é uma produção Balberrache. Com vocês, Análise Lógica. Bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo de um material bem específico, tá? São transcrições de vídeos de um canal do YouTube e eles trazem uma leitura assim, bastante forte, bem definida sobre o conflito Israel-Gaza. O nosso objetivo aqui é mais entender, sabe? Destilar os pontos centrais dessa perspectiva particular. Olá, pois é. O material que a gente vai olhar hoje ele foca quase que exclusivamente numa interpretação muito própria. É a ideia de que o conflito é, na raiz, um choque. Um choque entre o que essas fontes chamam de civilização e barbárie. E tem um tema que volta sempre, que é essencial para entender isso. A importância que eles dão para as ideias iluministas. Vamos seguir esse raciocínio que está lá nas fontes. Exato. É uma visão bem clara, né? Quase um manifesto que sai dessas transcrições. E o nosso papel aqui é tentar entender como essa linha de pensamento é construída, sabe? Que tipo de evidência, que exemplos eles usam para sustentar isso. E, claro, que conclusões eles tiram a partir dos eventos. Então, bom, vamos mergulhar nesse material. O ponto de partida para essa visão das fontes é o 7 de outubro. Eles batem muito na tecla de que não foi um ato isolado, tipo de terrorismo. Não, foi uma invasão militar mesmo, deliberada, um ato de guerra com ordens bem claras: matar, sequestrar, destruir civis, indiscriminadamente. A palavra que eles usam direto é crime contra a humanidade. Sim, e derivado disso, um argumento que é central ali nas fontes é que não dá para separar o Hamas da população ou mesmo do território de Gaza. A perspectiva que eles apresentam é que o Hamas é a entidade que governa. Em todos os sentidos. Governo, exército, polícia, ministérios, tudo. E, partindo dessa premissa, o material conclui o quê? Que depois do 7 de outubro, a população de Gaza como um todo virou, na prática, inimiga do Estado de Israel. E isso é usado nas fontes para justificar certas ações, como prisões em massa de palestinos, sabe? Não como processos criminais normais, individuais, mas como capturas de guerra mesmo. Entendi. E também tem uma elaboração sobre Gaza ser um estado de fato, né? As fontes apontam para um reconhecimento, ainda que implícito, tanto do Egito, que construiu aquela barreira física na fronteira, Sim. quanto de Israel com a retirada unilateral lá de 2005. O argumento que eles constroem é que, depois dessa retirada, quando Israel deixou a infraestrutura, essa infraestrutura teria sido destruída pelos próprios palestinos, e aí Gaza virou uma base para ataques contínuos contra Israel. E é bem aí que a natureza do conflito, segundo essa perspectiva deles, fica mais clara, né? Não seria uma briga só por território, seria algo mais profundo. Existencial. E religioso também. Assim. O material liga a motivação diretamente ao que eles chamam de fundamentalismo islâmico, a jihad, com um objetivo final bem claro:
a destruição completa de Israel. É nesse contexto que a moldura principal da análise deles se encaixa, essa batalha entre civilização e barbárie. E para pintar esse quadro do que eles chamam de barbárie, as fontes usam muito mesmo as atrocidades que eles atribuem aos ataques de 7 de outubro. Falam de assassinatos brutais, estupros, decapitações, mutilações, sequestro de civis, incluindo bebês e idosos. É pesado. Muito. E tem um exemplo específico que eles enfatizam bastante, o de um terrorista identificado como Mahmoud, que teria ligado para os pais do celular de uma vítima que ele tinha acabado de matar para se gabar. Nossa. Ele teria dito algo como: pai, matei pelo menos 10 judeus com minhas próprias mãos. Mãe, seu filho é um herói. E expressando aquele desejo por vitória ou martírio. É bem chocante a descrição. E essa narrativa ela se estende para a descrição da população de Gaza também. As fontes falam numa espécie de lavagem cerebral geral, sabe? Onde a individualidade, a autoestima teriam sido desgastadas, substituídas por uma obediência cega, uma devoção a uma ideologia religiosa que eles descrevem como totalitária e até nihilista. E argumentam que essa população sofre, claro, enquanto os líderes do Hamas vivem no luxo lá fora. Catar, Turquia, Irã. Entendi. E essa dinâmica de barbárie, segundo as fontes, não seria só para fora contra Israel, ela aconteceria dentro de Gaza também. O material descreve episódios onde, depois que as forças israelenses saíam taticamente de algumas áreas, durante o conflito. Sim, retiradas táticas. Militantes do Hamas teriam saído de túneis para fazer o que eles chamam de campanha de segurança, que basicamente envolveria matar rivais palestinos. Citam especificamente membros do clã Dogmush, o objetivo reafirmar o controle, principalmente, olha que interessante, sobre a distribuição da ajuda humanitária. Ah, sim, a ajuda humanitária. Isso é apresentado nessas fontes como um elemento, assim, absolutamente central para o poder dentro de Gaza. Faz sentido. Quem controla as filas, os caminhões, os armazéns, essa pessoa, o grupo, detém não só uma fonte de renda, cobrando taxas informais, extorsão mesmo, mas também uma ferramenta de controle político ou social. A violência interna, então, eles interpretam como uma luta brutal por esse recurso que é vital. E eles chegam a comparar com algo? Chegam. A comparação que as fontes fazem é direta com a dinâmica de poder em favelas brasileiras, aquelas controladas por facções criminosas, sabe? Onde a disputa por território, por controle da população, é marcada por violência extrema. Descreve um tipo de império da barbárie interno, onde acusar alguém de colaborar com Israel vira um pretexto bem conveniente para execuções sumárias. Nossa! Agora, virando a moeda, como que essas fontes apresentam o outro lado? A tal da civilização. Israel é sempre retratado como o oposto disso tudo, né? Exatamente. O resultado do esforço humano, da inovação, daquela capacidade de transformar o adverso pântano, deserto em prosperidade. Descrevem como uma sociedade livre, aberta, pluralista. E o ponto crucial para eles, fundamentada nos valores do iluminismo. A razão em primeiro lugar, defesa dos direitos individuais, capitalismo, secularismo na vida pública. E seguindo essa lógica, a guerra que Israel conduz é apresentada como uma defesa necessária desses valores civilizacionais contra o que eles veem como uma ameaça existencial da barbárie. E tem um aspecto que as fontes destacam com bastante interesse, a forma como eles descrevem as operações militares israelenses mais recentes, especialmente as eliminações de figuras importantes do Hamas. Ah, sim, eles citam nomes, né? Citam Saleh al-Arori, Ismael Hania, os irmãos Yahya e Mohamed Sinwar, e datam essas operações ali entre 2024 e 2025, na cronologia que o material apresenta. E é interessante como essas ações são enquadradas, né? Longe de serem vistas só como vingança ou retaliação pura e simples. Não é isso para eles. As fontes descrevem como uma aplicação metódica da inteligência, da razão, da precisão cirúrgica, usam até uma expressão forte, o método do iluminismo traduzido em guerra. A ideia que eles passam é que a inteligência que vem de satélite, drone, tecnologia, informante humano, supera a força bruta, que seria a marca da barbárie.
Cada eliminação é vista como um triunfo da racionalidade aplicada, com precisão e justificação moral. E a conclusão que sai dessa linha de argumento, e está bem explícita nas fontes, é a defesa de uma intervenção civilizatória profunda em Gaza. A comparação é direta, volta e meia, com o processo de desnazificação da Alemanha e a reconstrução democrática do Japão depois da Segunda Guerra. Entendi a comparação. A proposta seria, basicamente, implantar os valores do iluminismo, para erradicar o que eles chamam de fundamentalismo islâmico. E isso passaria por duas coisas: justiça para os responsáveis pela violência e, fundamentalmente, um processo de educação, de longo prazo para as novas gerações, para tentar superar o que as fontes descrevem como um vitimismo que perpetua a dependência, a submissão e o ódio. E a partir daí, a análise meio que se vira para o Ocidente, né? E o tom fica bem crítico. Bem crítico. As fontes argumentam que está rolando um colapso intelectual nas sociedades ocidentais. Dizem que universidades, boa parte da mídia, muitos políticos teriam perdido a capacidade básica de distinguir civilização de selvageria. É forte essa afirmação. Muito. Teriam passado a tratar os dois conceitos como se fossem só narrativas equivalentes, sabe? Aplaudindo o relativismo moral. E nesse cenário, a autodefesa de Israel vira genocídio, enquanto atos de terrorismo brutal são romantizados como resistência. E essa crítica não está solta. Ela é colocada num contexto histórico maior, que as fontes chamam de apaziguamento pragmático do Ocidente. Eles citam, por exemplo, uma suposta hesitação do Ocidente, logo depois da Segunda Guerra, em confrontar a União Soviética de forma decisiva. A Guerra Fria é vista como um período de convivência com o mal, em nome da estabilidade. A Realpolitik do Kissinger também é alvo. As fontes interpretam como uma política que prioriza o equilíbrio de poder, a estabilidade pragmática, acima de uma vitória moral clara. Apontam para o Vietnã, para a Guerra do Yom Kippur de 73. Ah, Guerra do Yom Kippur. Alegam que, em 73, Israel foi pressionado a parar a contraofensiva antes de uma vitória total, justamente para manter esse tal equilíbrio. O abandono do Shah do Irã em 79, a decisão de não derrubar o Saddam Hussein em 91, são outros exemplos que eles usam para ilustrar esse padrão. E essa lógica de apaziguamento, segundo eles, teria sido imposta a Israel várias vezes. Afirmam que, depois de vitórias militares importantes, 67 e 73, a invasão do Líbano em 82 e conflitos mais recentes com Gaza, tipo 2014. Sim, vários momentos. Israel sofreu pressão internacional para se conter, para não ir até o fim, digamos assim. E o resultado direto disso, de acordo com o material, foi permitir que os adversários, OLP no passado, Hamas e Hezbollah mais recentemente, sobrevivessem militarmente, se reorganizassem e ficassem mais fortes para o próximo round. Exato. Nesse contexto, até, o Prêmio Nobel da Paz é criticado, visto muitas vezes como uma recompensa para essas políticas de apaziguamento. Mencionam Kissinger, Obama como exemplos de ganhadores cujos prêmios se encaixariam nessa crítica. E essa visão crítica, ela vai até para a ajuda humanitária que vai para Gaza. As fontes descrevem como um altruísmo de autossacrifício. O argumento é que, na prática, essa ajuda acaba fortalecendo o inimigo, que declaradamente busca a destruição de Israel. Quer dizer, a ajuda deveria ser usada de outra forma. A posição defendida no material é que sim, que a ajuda deveria ter sido usada como ferramenta de barganha desde o começo, condicionada, por exemplo, à libertação de reféns ou devolução de corpos. A solução de longo prazo para os palestinos, para eles, não viria de ajuda externa, viria de um processo interno de autolibertação. Autolibertação. Do que eles descrevem como uma mentalidade primitiva, mística, irracional, barbárica. A liberdade, eles afirmam, não se recebe de presente, precisa ser conquistada, seja por uma revolta interna contra os opressores, seja imposta por uma força externa libertadora. E aí voltam, por exemplo, da Alemanha e do Japão pós-guerra. Entendi. Em meio a tanta crítica, tem um ponto que as fontes elogiam, né? Os acordos de Abraão. Sim, esses são elogiados. Firmados na administração Trump, são apresentados como uma exceção rara a essa regra do apaziguamento. Uma paz que, segundo o material, foi construída sobre bases de realidade,
reconhecimento mútuo de força, interesses convergentes, e sem exigir concessões territoriais ou de segurança unilaterais de Israel. E eles contrastam isso com negociações mais recentes. Contrastam com um hipotético acordo em Sharm el-Sheikh, em 2025, para troca de reféns. Esse tipo de acordo é visto com muito ceticismo nas fontes, como potencialmente mais um capítulo de apaziguamento, a não ser, eles colocam essa ressalva, que seja interpretado só como uma manobra tática para resgatar reféns antes de uma ofensiva final para destruir de vez a capacidade militar e política do Hamas. Então, tá. Depois de percorrer todos esses argumentos que estão nessas fontes, o que fica é uma visão de mundo muito, muito nítida, né? Bem assertiva e, sem dúvida, polarizada. O conflito é sempre colocado nessa moldura não só uma guerra, mas uma luta existencial, com um caráter moral forte. De um lado, a civilização. Israel, valores da razão, direitos individuais, progresso, o legado iluminista. Exato. Do outro, a barbárie. Hamas, a ideologia que eles atribuem a Gaza, o fundamentalismo religioso, a irracionalidade. Como um padrão histórico, uma falha moral, um apaziguamento constante do Ocidente, uma relutância em apoiar vitórias decisivas contra forças que eles percebem como o mal, preferindo no lugar disso uma estabilidade que eles acham frágil e, no fim das contas, insustentável. A inteligência, a razão, a clareza moral e a disposição para defender os próprios princípios. Isso é exaltado como ferramenta indispensável da civilização, tanto na guerra quanto no campo das ideias. Seguindo estritamente a linha de argumentação dessas fontes que a gente analisou hoje, fica uma provocação final para a gente pensar, né? Se o adversário mais perigoso, como eles sugerem aqui, não for só uma organização ou um Estado, mas sim o esquecimento ocidental, essa dificuldade que o próprio Ocidente teria em afirmar, em defender com convicção seus valores fundadores iluministas, quais seriam as implicações disso? Não só para resolver esse conflito específico, mas para a capacidade de enfrentar outros desafios no futuro, onde esses mesmos princípios estejam em jogo. Fica aí, algo para se pensar. Análise lógica. Análise lógica da realidade objetiva, baseada em princípios racionais. Na semana que vem tem mais. A propósito, who is John Galt?